para agora levar o seu envelope para casa e orar sobre a oferta que você quer entregar ao Senhor, ou você pode enviar para o Pix da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe, amados. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sou o pastor Silfar, né? Eventualmente, outros pastores pregarão nessa série de mensagens. E chegou a minha vez e eu espero estar à altura. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Verso 4 e 5. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Eis aqui a tua palavra. Que o Senhor me dê a sabedoria necessária, a fim de que eu seja um instrumento apto, Pai, nas suas mãos. Se o Senhor me usar nessa manhã, eu te darei toda a glória, Pai. Que ninguém, absolutamente ninguém, escape à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. O título de hoje é O Pai é Deus. O Pai é Deus. Esse mês nós falaremos sobre Começamos com a Trindade e a primeira pessoa dentro da revelação é o Pai. Então nós estamos falando características do Pai. E hoje nós iremos falar sobre a potência do Pai como Deus. Existe um ditado quando a gente está passando por uma encrenca muito grande, que é o seguinte: alguém vira para nós e fala assim: calma, Deus é Pai. Não é isso? Isso aponta que, primeiro, nós conhecemos a divindade e depois a revelação da paternidade ocorre. Então, eu primeiro conheço Deus para depois conhecer o Pai. E isso dá uma dor de cabeça enorme, porque não era para ser dessa forma. Na verdade, quando alguém está em uma encrenca muito grande, nós deveríamos falar assim: calma, o Pai é Deus. É assim que deveria ser. Deus, ele cria a nossa identidade antes do nosso nascimento. A filiação, ela não é uma recompensa por desempenho. O filho, ele não precisa produzir algo para tornar-se filho. Ele recebe essa identidade antes dele nascer. Tem como provar? Tenho. Quando uma mulher está gestante, aquela criança, antes de respirar, antes de andar, antes de fazer qualquer coisa, já é filha. Aquele bebê que está no ventre, antes mesmo de nós sabermos o sexo daquela criança,
a certeza que a gente tem é que ela é filho. A identidade de filho, ela é anterior a qualquer obra que nós sejamos capazes de fazer. Contudo, a nossa relação com a família terrena vai entortando um pouco isso. E a gente acaba internalizando um modelo que não é um modelo do céu. Nós esquecemos que somos filhos. Deus, ele cria uma porta para trazer à vida toda alma vivente, que é a filiação. Toda alma vivente, para vir a esse planeta, precisa se tornar filho de alguém, ou de um ser, ou de um animal. O cachorrinho precisa ser filho, o ser humano precisa ser filho. Sem essa filiação, não há alma vivente. Há apenas ser existente. Quando a gente se esquece que é filho, quando a gente se esquece dessa identidade, nós perdemos a capacidade de revelar quem é o nosso pai. Tem um sujeito, o Jean-Paul Sartre, que ele diz algo. Ele diz que o ser humano ele não tem uma essência prévia. Ele nasce e essa essência vai sendo construída à medida em que ele percebe o mundo à sua volta. O Jean-Paul Sartre. Não. A Bíblia diz o contrário. Esse texto que a gente leu diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei. Eu te constituí profeta entre as nações. Deus tem um plano para a tua vida antes do teu nascimento. Antes de você fazer qualquer coisa, Deus ele já tinha um plano para você. Ele já tinha um chamado para você. Ele já tinha depositado em você dons, talentos. Mas a gente nasce. E em nascendo dentro de uma família, o ambiente ele vai ajudar a moldar a nossa visão de mundo. E aí começam as competições. A competição pela atenção de alguém. Via de regra, é a competição pela atenção dos nossos cuidadores, que na maior parte das vezes é o papai e a mamãe. Existem algumas questões que são inerentemente humanas, como, por exemplo, o choro de uma criança. Absolutamente ninguém, a não ser que essa pessoa tenha transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, ele consegue permanecer indiferente ao choro de um bebê. Se isso acontecer, por favor, não me interprete mal, tá? Eu já vou pedindo desculpas antecipadas, tá? Mas se o teu bebê começa a chorar, e eu digo isso com o maior respeito, tá bom? Acaba a pregação enquanto ele está chorando. Por que acaba a pregação? Porque o choro do bebê ativa em nós um sentido de alerta. E nada consegue disputar com o choro de um bebê. É natural. Deus fez assim. O choro do bebê captura a nossa atenção. De igual modo, só se uma pessoa ela for psicopata, ela consegue permanecer indiferente à gargalhada de um bebê. Por quê? Porque é assim mesmo. A gargalhada do bebê ativa em nós uma parte nossa que é de vinculação. Por que um bebê ele captura a nossa atenção? E é assim que tem de ser.
Porque o bebê ele é frágil, então ele precisa de toda a atenção para ele, para as suas necessidades básicas, fisiológicas e emocionais. Ele precisa da nossa atenção. E esse indivíduo, ele vai crescendo, e à medida em que ele cresce, ele precisa cada vez menos da nossa atenção, como era. Ele vai se tornando autônomo, porque é assim que se deseja, que ele vá crescendo e vá se tornando autônomo, e entre o nascimento e o momento em que ele se torna autônomo, muitas coisas podem acontecer, e inclusive dele elaborar mal o lugar que ele não ocupa mais. Inclusive ele elaborar mal a falta de atenção, ou inclusive ele ter sofrido algum tipo de negligência, ele não ter sido cuidado da maneira que deveria ser cuidado. Porque existe um imponderável. Qual é o imponderável? É o temperamento que o sujeito nasce, que a gente não consegue dar conta de entender. Se ele precisa de mais, de menos, como é que a gente regula isso? Contudo, alguma coisa acontece e nós continuamos desejosos dessa atenção. Não existe moeda mais cara do que a atenção. As redes sociais, elas são baseadas em atenção, em capturar a atenção. Você coloca uma foto lá na sua rede social e se ninguém curtir, meu Deus, fere o sujeito de morte. Porque nós começamos a dar representações diferentes para vários momentos da nossa vida. Cada momento da nossa vida, um estímulo ele vai ter um sentido diferente. Mas o que não muda é que o ser humano é desejoso de atenção. E para conseguir atenção, ele faz o diabo. E ele se torna no diabo para conseguir atenção. Nem que seja negativa. Ele começa a ter comportamentos desafiadores, comportamentos problemáticos. E no cerne, no fundo, aquela pessoa, ela não é problemática, ela só deseja atenção. Já que a sua autoestima é tão enfraquecida, para tentar fazer isso de maneira positiva, ela se lança no negativo para que ela tenha atenção. Ainda que a minha mãe me bata, mas pelo menos ela vai parar um pouco para me dar atenção, ainda que seja me agredindo, ainda que seja me batendo. E a gente esquece que a gente é filho. A gente fica nessa loucura da busca de atenção e a gente espalha isso por todas as nossas relações, inclusive na nossa relação com o Pai que está no céu. Não existe estratégia mais antiga e eficaz que o ataque à nossa filiação. Não existe. O diabo ele não muda. No Éden, quando a serpente se apresenta à mulher, ela diz o seguinte: se você comer, você será como Deus. Não é isso que está escrito lá? E ela acha incrível ser como Deus. E ela come e oferece para o marido, para o companheiro, para que eles se tornassem como Deus. Mas eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. A serpente promete algo, coloca em dúvida quem eles eram para vender uma solução. É isso que o diabo faz. O diabo ele coloca em dúvida quem você é para te vender uma solução. E isso não muda. Quando Jesus é levado até o deserto, qual é a primeira tentação que ele sofre?
fome? Não. A Bíblia diz, e aproximando-se o tentador, diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Veja bem, 40 dias anterior a esse evento, Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo descia como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. 40 dias depois, o diabo está tentando ele. O interessante é que quando a gente sai de um capítulo para o outro, ao final do capítulo em que Jesus ele foi levado, ele foi batizado, diz assim, e logo em seguida, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto, para ser tentado pelo diabo. A tentação não era o pão. A tentação é colocar em xeque, em dúvida, se ele era o Filho de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Porque a gente já vem, em certa medida, em muitos casos, uma família que entortou o nosso sentido de filiação. A gente vem de uma família em que a gente precisa fazer tudo muito certinho para termos a atenção do pai. A gente vem de uma família que a gente vem com a nota, com um boletim recheado de notas 10, 10, 10. A gente mostra para o nosso pai, para que ele olhe para nós com algum afeto, com alguma atenção. Ele olha para nós e diz: você não fez nada além da sua... Eu pensei que isso só acontecesse comigo. Vocês estavam lá em casa? Eu me lembro de um caso em que eu cheguei para o meu pai, eu estava meio ruim, né, na escola. Eu já fui reprovado, tá, irmãos? Eu já fui reprovado. E antes de ser reprovado, eu sou diferentinho. Antes de ser reprovado, numa série dessa que eu estava fazendo, eu já estava perigando, né? E naquela época não tinha laudo, não tinha nada disso. E aí eu cheguei, passei. Quer dizer, não passei, né? Fui promovido pelo conselho de classe. Muitas vezes até. Aí cheguei para o meu pai e falei assim: pai, passei. Ele olhou para mim e falou bem assim: ainda bem. Eu amo meu pai. Está lá no céu, está na glória. Mas aquilo era o máximo que ele poderia fazer. Ele já segurou uma situação complicada, com a minha mãe saindo de casa, eu era bebê, ele ficou com 6 filhos para criar sozinho. O que esperar de um homem desse que nem conheceu o pai dele? Então, dentro da limitação, ele fez o que podia de melhor. E dentro da minha necessidade, ele me empenou terrivelmente. Porque eu ficava nessa busca de querer a nota, de querer o afeto, de querer. Aí, quando eu conheço a divindade, quando eu conheço Deus, o meu anseio é que eu fosse aceito por esse Deus. E eu descubro no meio do caminho que dizem que ele também é pai. Então eu tento fazer tudo certinho, eu tento tirar 10, eu tento levar o meu boletim cheio de nota azul, para que dessa vez o meu pai, o Pai Celestial, ele me desse algum tipo de atenção. Essa é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é que geralmente a gente sai dessa filiação
O teu pai teve muitas limitações. Talvez você nem conheceu o teu pai. Talvez o teu pai não te bancou e ele saiu de casa. Tem um teórico, que é o Carl Rogers, que eu gosto muito. Ele diz que o ser humano é o melhor que ele pode ser para aquela situação. E eu acredito nisso. Isso me trouxe paz. Tem gente que o melhor que ele pode ser é aquilo. Tem gente que é tão miserável que o melhor que ele pode ser é ir embora e largar os filhos. Aquilo é o melhor. De tão miserável que é aquele ser humano naquele contexto, dentro daquelas limitações. É o melhor que pode. O teu pai, ele foi o melhor que ele podia, com os recursos que possuía, com o repertório que ele possuía e com a consciência que ele tinha à época. Larga o pescoço dele e liberta ele, perdoa ele. Porque enquanto você ficar segurando o pescoço do teu pai, você não experimentará a paternidade do pai. Libera ele. Perdão não liberta o outro. Perdão liberta, desculpa, a gente. Perdão não liberta o outro. O que o outro vai fazer com o meu perdão não importa. Mas, pastor, ele não se arrependeu. Queridos, perdão não tem a ver com arrependimento do outro. O outro, ele pode nem saber o quanto ele me feriu. Quando eu perdoo ele, ele para de me ferir. Quando eu perdoo ele, eu deixo de ser escravo da dor. A rejeição é uma dor horrorosa. A rejeição é a dor do amor não amado. E a dor do amor não amado é uma dor terrível, avassaladora. Mas está na hora do teu amor não amado encontrar o amor que é capaz de amar a qualquer um, sem medida, sem extensão, sem profundidade, sem altura. Quando Jesus ele chega ao Getsemane, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: Abba, todas as coisas são possíveis. Afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus está diante da morte e continua se dirigindo a Deus como Pai. Amém? E a proximidade com o Pai não desaparece diante da dor. Não é porque está doendo que o teu pai está longe. Não é porque está difícil que o teu pai está longe. Não é porque está complicado que o teu pai está longe. A dor nos torna seres muito egoístas. De modo que a gente, inclusive, pode erigir um altar para a nossa dor e a dor se tornar o nosso Deus. A gente acorda pensando na dor, a gente caminha pensando na dor, a gente vive pensando na dor, a gente se relaciona pensando na dor e a gente vai dormir pensando na dor. A dor, ela ocupa a maior parte da nossa vida. E enquanto a dor for tudo aquilo que a gente consegue enxergar, nós não conseguiremos enxergar o Pai. Deus, o Pai, não poupou Jesus de cumprir a missão dele, ainda que essa missão estivesse relacionada
a dor. Mateus 26, 46, Jesus diz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma referência a Salmo 22, 1. Jesus não tirou isso do nada. No Salmo 22 estava lá. Curioso que há anos, quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Até então, Jesus, dentro da sua relação com o Pai, ele nunca havia chamado o Pai de Deus. Nunca. A primeira vez que ele chama o Pai de Deus é para reclamar de abandono. E como a Bíblia nada que é por acaso, isso pode levantar algumas hipóteses. Durante anos eu ouvi alguns pregadores dizendo, dentro da sua interpretação bíblica, dentro da sua hermenêutica, que naquele momento Deus havia virado as costas, o Pai havia virado as costas para Jesus por conta do pecado que ele carregava de toda a humanidade. Quem aqui já ouviu isso? Com muito respeito, eu gostaria de discordar dessa interpretação bíblica. Com muito respeito. Talvez eu até esteja errado, mas depois o pastor Silfarne conserta. Tudo que existe, existe em Deus. Amém? Amém? Não existe absolutamente nada que tenha autoexistência fora de Deus. Não existe nada autoexistente. De modo que tudo que existe, existe em Deus. Amém? Até o diabo existe em Deus. O diabo ele não é capaz de manter a sua existência a partir da sua própria força. Então é Deus que permite que ele exista. Amém? Amém mesmo? Amém. O pecado não é uma questão para Deus, nesse sentido, de Deus não suportar olhar para Jesus. É que naquele momento, para que o propósito eterno fosse cumprido, Deus não deveria agir livrando, mas o Pai deveria atuar entregando. E naquele momento, Deus não age. Mas o Pai estava lá com ele. Tanto é que antes vem o Deus meu, porque me desamparaste, e antes de que houvesse a morte, ele diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. O pai não arredou o pé 1 centímetro de onde ele estava. Talvez você esteja vivendo o pior momento da tua vida. O momento mais trágico, de maior perda, um momento mais atribulado, um momento em que absolutamente nada dá certo e você está clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Pai está perto de você falando, ô querido, eu estou aqui do teu lado. Eu nunca te abandonei. Sabe aquela apresentação Dia dos Pais, que não tinha ninguém lá? E que você achava que o teu pai não estava lá? Eu estava lá. Sabe, naquele teu momento de dor terrível e que ninguém te via, eu estava te vendo. Sabe, o momento em que você veio de acusação, os momentos mais tenebrosos da tua vida, de pecado, em que você estava se perdendo e que todos te abandonavam. Eu não te abandonei, eu sempre estive do seu lado. O Pai, ele não te abandona.
E o Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação, ele não é como seu pai. Você não precisa se esforçar para ser filho, porque como eu comecei a mensagem, você é filho antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento, você já é filho. Antes do seu nascimento, ele te escolheu para te gerar. Antes do seu nascimento, ele já te amava. E você não precisa fazer algo para ser filho. Você já é filho. Você já é filha. E ele te chama nessa manhã para um relacionamento íntimo com ele. Um relacionamento profundo com ele. Você não precisa colocar máscaras diante dele. Você não precisa fazer tudo certinho diante dele. Você não precisa fazer nada diante dele. Ele te ama do jeito que você é. Eu me lembro de uma das experiências mais profundas que eu vi com Deus. Foi quando nasceu a Laura, a minha primogênita. Às 3 da manhã, eu precisando acordar às 5 para trabalhar, ela chora. Eu olho para o lado, minha linda esposa, nem sinal de vida dá. Só tinha certeza de que ela estava dormindo porque ela continuava respirando. Nem se mexeu. Eu acordei, peguei a mamadeira, peguei a poltroninha do papai, me sentei na poltroninha do papai e estou dando um mamazinho para ela lá. Alguns meses de vida. Minhas costas doíam, meus olhos ardiam. Eu estava cansado no nível hard. Eu não estava feliz naquele momento. A luz apagada. Até que as minhas pupilas se habituam à escuridão e eu consigo discernir com maior clareza o que está no meu entorno. Olho para ela, tiro a mamadeira dela e ela ainda dormindo, ela me dá um sorriso. Naquele momento, a dor nas costas parou. Os olhos pararam de arder. O cansaço foi embora. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, como eu sou capaz de amar esse ser que só dá prejuízo. Fralda. Tem uma palavra formada com 3 letras que até hoje, quando eu ouço, me dá calafrios. Nã. Nã. Que leite caro. Fralda. Nã. Aquele ser só dava prejuízo, desgaste, cansaço. Eu olhei para ela e entendi que ela não precisava fazer absolutamente nada para mim. Bastava ela estar ali, que a despeito de todo o custo que aquilo me tomava, eu escolheria viver aquilo 1 milhão de vezes a não tê-la em meus braços. Ela não precisava fazer nada. Ela não precisava dar retorno algum. Ela não precisava retribuir de forma nenhuma. E naquele momento, Deus falou assim para mim, filho, para de correr. Você não precisa ser perfeito. Para de querer mostrar as suas notas azuis para mim. Você não precisa disso.
filho, você não precisa fazer nada para eu te amar. Sabe o prejuízo que você acha que você me dá? Eu te amo do jeito que você é, não do jeito que você deveria ser. Para de achar que eu sou teu pai. Eu não sou teu pai, não. Se você, todo errado, todo torto, pecador, limitado, é capaz de amar a tua filha e você não pestanejaria de entregar a tua vida por ela, que dirá eu por você, meu filho? Para de correr atrás desse amor. Porque na tentativa da gente se tornar o que a gente já é, a gente pode se tornar o que a gente nunca deveria ser. Quando o diabo ele tira de nós a certeza, quando o diabo ele tira de nós a certeza da filiação e a gente busca ser filho já sendo filho, a gente acaba se tornando o que a gente não deveria ser. A gente acaba se tornando o diabo de nós mesmos, demônio de nós mesmos. E a gente acaba se satanizando e satanizando as pessoas que estão no nosso entorno. O papai olhou para mim e falou: para de correr. Eu não estou interessado nas suas notas. Você até prega bonito, mas não estou impressionado com as suas pregações, nem da maneira como você fala. Você até canta muito bem, mas ele não está interessado nisso. Você até dança muito bem, mas não é isso. Você até serve muito bem, mas ele não está interessado no teu serviço. Ele quer te encontrar na madrugada, você com fome, para ele te colocar no colo, ele te dá de comer. E você achando que você está incomodando, ele vai falar: eu te amo do jeito que você é, não do jeito que você deveria ser. Vamos orar ao Senhor? Se você tem dificuldade de se encontrar com o papai, em virtude de todos os seus atravessamentos, e você tem essa dificuldade, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Ele está aqui. E ele quer muito te dar um abraço apertado, dizendo: eu te amo do jeito que você é, não do jeito que você deveria ser. Eu não tenho crise com validação depois de pregação, não tem mesmo. Então, se não é para você, pode ficar sentadinho aí. Não precisa me dar essa força. Mas eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui nessa manhã. Tem gente aqui que não consegue perdoar o pai de jeito nenhum. E isso atravessa a sua vida com uma dor imensa, 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 imensa. E você reage à sua dor e você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Você pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou, mas você hoje pode ter um encontro profundo com teu pai. Teu pai, ele pode ter sido um homem incrível, mas ainda que a gente busque preencher todas as necessidades dos nossos filhos, sempre falta algo. E isso que falta muitas vezes nos fere. Então, se você quer ser curado e quer ter uma relação profunda com o pai, vem aqui à frente, vamos orar junto. Eu gostaria que toda a igreja estivesse orando. Se você não vier aqui à frente, ajude os irmãos em intercessão. Ajude os irmãos em intercessão. Não fique no seu lugar. Se essa palavra ela está falando com você, não fique. Mas pastor, já tem 50, 60, 70 anos. A criança que está aí dentro é uma criança que foi ferida e ela ainda não foi restaurada. Não importa o tempo que passou. A ferida ela está aí. E essa criança, ela está sempre buscando validação, buscando cura,
buscando ser aceita, buscando um olhar. Oh, queridos, o Pai é Deus. O Pai é Deus. Vai ser a última vez que eu vou fazer esse apelo. Volto a repetir, se não é para você, me ajuda em oração. Mas se você está passando por essa situação, por favor, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero declarar pela autoridade que é no nome de Jesus, que todas as amarras, que todas as correntes, que todas as cadeias foram quebradas agora. Você é livre. Você é livre para se levantar e vir aqui à frente. Eu gostaria de pedir que líderes mulheres abraçassem as irmãs e líderes homens abraçassem os irmãos. Cláudia. Que ninguém fique sozinho. Você ainda pode vir aqui à frente. Vir aqui à frente não coloca uma mancha sobre teu pai. Eu tenho absoluta certeza que todos nós tivemos falta de alguma coisa. Ah, mas se eu for lá na frente, parece que eu estou maculando a memória do meu pai. Não, não é isso. Estar aqui à frente é dizer: pai, você foi limitado, mas eu te entendo. Você foi o melhor que podia. E nessa manhã eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Talvez o teu pai esteja vivo. Vem aqui à frente. Talvez o teu pai esteja aqui hoje. Vem aqui na frente. Vem aqui à frente para receber a cura. Papai, eis aqui meus irmãos e minhas irmãs. Abrace em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu gostaria que você abraçasse, irmão, essa irmã de frente. Tá faltando aqui, gente. Abraça, irmão, de frente. Isso. Isso. Receba o abraço do Pai. Coloque essa dor para fora. Libera o teu pai, solta o pescoço dele, perdoa ele. Pai, talvez o teu pai tenha apenas cedido o espermatozoide para que você fosse trazido à vida. Talvez a única coisa que teu pai fez foi liberar o espermatozoide para fecundar o óvulo, para ter um zigoto, para que houvesse a multiplicação, para que você fosse feito feto e nascesse. Talvez a única contribuição tenha sido essa. Mas foi esse homem que Deus usou para que você se tornasse realidade. Foi esse homem que Deus usou para que você deixasse de ser um projeto, para que se tornasse realidade. Vem aqui à frente para a gente orar por você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela cura. Obrigado, Senhor Deus, porque esses irmãos e essas irmãs estão recebendo nessa hora o teu abraço, a tua cura. Cura esses irmãos, cura onde ainda dói, cura onde ainda é excruciante, Pai. Traga toda a dor latente, Senhor Deus, toda a dor escondida agora, Senhor Deus, para manifestação, Pai, a fim de que sejam curados, Senhor Deus. Coloque luz nos lugares ainda obscuros, Pai, e em o nome de Jesus, que esses irmãos, essas irmãs recebam a tua paternidade hoje, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Podem voltar para os seus lugares.
Bom dia, irmãos. Bom dia. Antes de terminar nossa reunião desta manhã, eu queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém hoje aqui nasceu pela primeira vez? Podia ficar em pé, se está a primeira vez, para te conhecer melhor. Só tem uma irmã, tem mais gente lá atrás também. Qual o nome? Seja bem-vinda, Alessandra. Lá atrás, mais de alguém? Primeira vez. Qual é o seu nome? Gabriel? Muito prazer. Você vai receber dos nossos irmãos um abraço caloroso, né? Nesse momento aí, que está ao lado. Por favor, dê um abraço especial para você. E tem um grupo de irmãos que quer te conhecer melhor. Ele vai te caminhar você para uma sala, vai te dar uma lembrança e orar por você. Então, por favor, vai ter Alexandre, segue a nossa irmã ali, por favor. Vai ter uma sala. E o Gabriel também. Isso. Irmão, essa semana tem uma pessoa muito especial, que completou mais um ano de vida. A gente é muito boa, muito especial para nós. E eu quero convidar aqui na frente o pastor Márcio. E também chamar o diácono Lucas para, em nome da nossa igreja, entregar para o pastor Márcio uma pequena lembrança. O pastor Márcio, cara, é aquele amigo de sempre, né, de todas as horas, é amigo mesmo. Eu que convivo com ele todos os dias, basicamente, eu posso dizer isso, né? Esse é aquele cara que vai te ligar às 7 da manhã e perguntar assim: tudo bem contigo? Esse é aquela pessoa, né? O pastor Márcio, para mim, se tornou-se realmente um grande irmão. A gente briga tanto, mas a gente se ama muito também, né? A gente é muito amigo, é muito parceiro, um irmão que realmente a vida me deu mesmo, né? Eu queria que você olhasse um pouquinho nesse momento, que o diácono Lucas orar por ele, abençoar a vida dele. Estenda suas mãos para cá, meu irmão. Vamos abençoar a vida do nosso pastor, nosso malvado favorito. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Márcio. Nós, como igreja, queremos agradecer ao Senhor e render nesse momento graças a Ti. Muito obrigado por colocar esse irmão no nosso meio, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor. Muito gratos. Eu quero pedir, Pai, uma bênção especial sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, que a casa do pastor Márcio seja cheia de alegria do Espírito Santo. Que a casa do pastor Márcio seja inundada pelo teu poder, Senhor, levando cura, levando salvação, levando o poder de Deus que pode mudar as nossas vidas, Senhor. Que esse poder atinja não somente o pastor Márcio, mas toda a sua família, Pai. Que esse novo ciclo, Senhor, que começou esta semana, quando ele trocou de idade, represente um novo ciclo de bênçãos do céu sobre a vida dele, um ciclo de respostas, Senhor, um tempo onde tudo aquilo que ainda há dúvidas no seu coração será respondido pelo Senhor, Pai. E em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida. Declaramos que os sonhos dele vão ser realidade no Senhor, que aquilo que ele almeja, ele vai ver se cumprir, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais alguém que de segunda hoje, fez aniversário, vem até aqui à frente também, sala de vida, de casamento. Vem até aqui. Somente você, mais ninguém? Os dois privilegiados, né? Amém? Então, pastor Márcio, olha para ela. Oremos, irmãos. Pai, te engrandecemos pela vida da Ellen, Senhor. Que o Senhor venha trazer nesta manhã, Senhor, uma bênção especial para a tua filha, Senhor. Senhor, que alegria foi o dia que ela nasceu para os seus pais, Senhor, para todos os seus familiares, Senhor. Senhor, e também uma alegria para esta igreja tê-la aqui conosco, Pai. Senhor, rogo as tuas bênçãos sobre a vida da Ellen, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé, amado. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos essa reunião
neste domingo, querendo que Deus tenha o melhor para nós, né? Ele sempre tem o melhor para nós. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã gloriosa, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar na Tua presença. Muito obrigado, porque sabemos que foi uma manhã de tristeza, mas também de alegria estar na Sua casa, Senhor Deus, recebendo de Ti o consolo e a Tua palavra, que foi muito bem ministrada aos nossos corações. E nós temos que nós temos um Deus Pai que sempre vai estar conosco, Senhor. E eu quero nessa manhã orar por cada pessoa que está aqui, profetizando uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor Deus, que aqueles que estão com causas na justiça para ser resolvidas, que venham a se resolver, porque o Senhor é o juiz dos juízes. Ó Pai, aqueles que estão vivendo um tempo de enfermidade pessoal, ou na família, ou de um parente querido, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor pode trazer a cura. Aqueles que esperam que uma porta de emprego venha a ser aberta, o Senhor é aquele capaz de abrir qualquer porta, Senhor. Então, assim, nós queremos te pedir que abençoe a nossa família, a nossa casa e a nossa vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do amado Espírito Santo venham estar conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. E aqueles que assim creem, digam amém. Bom domingo, querido.